todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, e a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Boa noite, igreja. Que o Senhor Jesus, nessa noite, possa estar se fazendo presente em sua vida e que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos levanta, aquele que nos anima, aquele que nos fortalece junto ao Pai, esteja aqui entre nós. Amém. Igreja, eu gostaria de te convidar nessa noite para se colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Vamos olhar o irmão que está do nosso lado. Afinal de contas, você veio aqui, não foi por causa do teu irmão, é verdade? Você veio aqui por uma coisa. Por quem você veio aqui nessa noite? Por causa de Jesus. Então, essa noite aqui, que o seu coração se alegre na presença do nosso grande Deus e que Ele possa estar, mais uma vez, se fazendo presente na tua vida. Dê uma boa noite ao seu irmão. E nesse momento, a gente aproveitando, daremos louvores ao nosso grande Deus. Quem canta? Todo mundo? Eu me lembro. Que Ele seja o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por você fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. A Quem devo eu agradecer por tudo que sou, hei de ser. Queria dar a Ele o melhor. Você quer dar o melhor da tua vida a Deus? Ouro, incenso e mirra. Engrandeça o Mas seu tudo nome que eu nessa tenho é noite. minha própria vida. Eu lhe darei louvores. Eu lhe darei meu coração. Eu lhe darei a vida toda. Toda a minha gratidão. Eu lhe darei louvores. Eu lhe darei meu coração. Eu lhe darei a vida toda.
toda minha adoração. A quem deveria confiar meu modo de agir e de pensar. Sem medo vou abrir o coração. Abra seu coração para Deus. Erros e acertos, pra Deus eu conto todos os meus segredos. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda a minha gratidão. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda a minha dor. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda a minha gratidão. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda a minha adoração. Aleluia, Senhor. Diga para Deus que você vai dar a Ele toda a sua vida, todo o seu louvor, todo o seu coração ao nosso Deus. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda a minha gratidão. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda a minha adoração. Amém, Senhor. Que cada vida, Senhor, aqui presente, possa realmente estar lhe dando tudo aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos deu lá na cruz. O seu único filho, para morrer lá por nós. E nesse momento, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero Te dar meu louvor, eu quero Te dar a minha adoração. Eu quero Te dar a minha gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Me perdoe, Senhor, às vezes em que eu não consigo enxergar uma luz, uma curva, mas eu sei que Tu estás no controle. E os Teus olhos, Senhor, estão vendo além do que os meus olhos podem ver. Que o Senhor possa estar mostrando para cada um de nós aqui, Senhor, mostrando para cada um dos meus irmãos, aquela porta que só Tu sabe, aquela portinha que está ali fechada, mas Tu sabe que é a melhor para cada um de nós. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada porque o Senhor é o meu Pai. Obrigada que Teu Espírito habita em mim. Obrigada, Senhor. Amém, Senhor. Meu irmão, quando você para pensar na tua vida, quando você para assim para analisar que portas que você quer que Deus esteja abrindo para você, você já parou? Eu não sei qual é, você está aqui na igreja, muitos, eu não sei quantos visitantes temos hoje. Temos visitantes aqui essa noite? Levante a sua mão. Temos uma visitante ali. Temos mais, tem uma mãozinha ali atrás. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se sintam na casa da sua grande família. Que Deus os abençoe. Depois vão ganhar um abraço da igreja. Mas essa semana agora que se passou, eu estava com uma porta na minha vida, e algumas irmãs puderam compartilhar, com muitas orações, a gente chorar junto. E realmente tem situações que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Parece que tudo vai dar errado, parece que não vai se abrir, não vai ter solução. Mas eu estava conversando com o Marcelo hoje, que Deus coloca situações na nossa vida, que depois a gente vai entender o porquê.
Os caminhos de Deus, né? Muitos dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu digo que Deus escreve certo por linhas certas. A gente entorta elas. É que Deus está mostrando para a gente um caminho e a gente vai por outro. Ou então a gente não consegue enxergar com que propósito aquele empecilho, aquele problema ali está aparecendo. A gente não consegue enxergar. Nós somos limitados. Mas Deus é maior. O nosso Deus abre portas que a gente nunca imagina que vão ser abertas. E eu tenho certeza que essa noite aqui, Ele vai abrir uma porta na sua vida. E eu tenho certeza que nessa noite aqui, algumas portas, alguns corações serão abertos. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Porque o nosso Deus, Ele é soberano. Nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. E não importa a porta que você está vendo ali, que você não está vendo saída, ela está fechada. Ela está fechada. Mas Deus vai abrir essa porta em nome de Jesus na tua vida. Eu creio nisso, porque Ele abriu a minha porta. E nessa noite eu te digo, abre a porta. Não sozinho, mas com Deus do teu lado. Que Ele vai abrir a melhor porta que vai ter. Aquela que Ele quer para a tua vida. E essa música que a gente vai cantar agora, ela fala muito sobre isso. Colocar minha fé em Cristo. Caminhar sem ao lado olhar. Porque eu creio e confio nele, que Ele vai abrir a melhor porta para mim. Você crê nisso? Abra a porta do teu coração nesse momento e deixa Cristo entrar na tua vida. E cante, louve a Deus, crendo que a tua porta vai se abrir. Amém? Oh, Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Colocar Minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Só Ele pode fazer isso. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro
do teu coração. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, para as mulheres, 2 avisos para as mulheres. As mulheres que não conhecem o acampamento Batista Gaúcho lá na Serra precisam conhecer, né? E as que conhecem devem voltar lá. E nós vamos ter um encontro no dia 14, maravilhoso. Esperamos que o dia esteja como esse, bonito, né? Só que vocês precisam fazer a inscrição. Se nós tivermos um número esperamos ter um número considerável, nós vamos providenciar um ônibus para que leve vocês e traga vocês. Quem quiser ir de carro também pode ir, né? Mas você precisa fazer a sua inscrição com a Marília, que está lá na porta, na saída, para nós podermos providenciar, então, o transporte e o alimento também, né? Lá ela vai dar o preço para você, como é que vai ser. Nós vamos ter uma preletora que vai vir de uma outra cidade para falar para vocês. Vamos passar um dia muito agradável lá, muito gostoso. Não só da nossa igreja, mas das outras igrejas batistas aqui de Santa Maria. Então, que dia é mesmo, hein? Estão atentos. Muito bem. E o outro encontro para as mulheres vai ser aqui na igreja no sábado, todos os meses, né? Esse encontro é realizado no dia 31, às 19h30. Também queremos ter um grupo grande de mulheres aqui. Os encontros são abençoados. E para os homens não ficarem só sem programação para eles, né? Vamos ver os homens aí. Júlio, vem falar aqui para os homens aí, qual vai ser a programação deles. Boa noite, irmãos. Vou aguardar aqui um momentinho para que os irmãos possam chegar aqui conosco. Nós queremos fazer um convite para todos os homens da igreja, todos esses irmãos que estão aqui, outros que não estão aqui nesse momento, mas estão chegando ali. Nós temos nos reunido aqui na igreja todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, um momento muito gostoso de comunhão entre os irmãos. Nós compartilhamos a palavra de Deus, nós temos um momento de louvor, e depois nós temos um momento de abrir o coração, de compartilhar, né, as nossas necessidades. Nós oramos não somente uns pelos outros, mas oramos pelos ministérios da igreja, oramos pelos pastores, oramos pelas famílias da igreja, oramos pelos enfermos, por todos os motivos que são apresentados ali. Então, todas as sextas-feiras, 19h30, aqui na igreja, estes homens, nós estamos reunidos e nós queremos convidar os irmãos que não têm estado conosco. Se você tem a disponibilidade de tempo, venha participar desse tempo de bênção. O irmão Weber, que está ali, é o delegado da Ibacem, né, dos homens aqui em Santa Maria, o responsável pelos homens. E nós queremos também, em nome da Ibacem, convidar todos os homens da igreja para que venham estar conosco no dia 1º, 2 e 3 de novembro, no acampamento Batista Gaúcho, o encontro da União de Homens Batistas do Rio Grande do Sul. O tema do congresso será o livro de Apocalipse. O preletor é o pastor Martin Landenberger. As inscrições já podem ser feitas a partir de hoje. Você pode procurar
qualquer um desses irmãos, você pode me procurar. O custo é de R$150. Então, há uma possibilidade aqui para os irmãos de fazerem a inscrição pagando em 3 vezes. Você pode pagar R$50 agora em setembro, outubro, e em novembro, quando for lá o momento do congresso, você já está com ele todo pago. Então você pode nos procurar. Eu gostaria de desafiar os irmãos para que estejam conosco ali. Nós vamos convidar as demais igrejas aqui de Santa Maria, e nós estabelecemos uma meta, né? Como homens aqui da igreja, nós queremos levar para o acampamento batista 100 homens. Então, por favor, nos procurem. E eu queria fazer um apelo também para as irmãs, né? Para as esposas: mande o seu marido para o acampamento batista, que ele vai estar conosco nesse tempo de bênção, de descanso, de comunhão, mas também de edificação espiritual. Nós vamos estudar esse livro de Apocalipse e nós queremos voltar de lá mais sábios no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então venha estar conosco sexta-feira, 19h30, aqui na igreja, para esse tempo de comunhão também, de bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Obrigado a vocês. Não, por favor, não vão entender sem com S, né, mas sem com C, né? Realmente é o nosso objetivo. Muito bem, eu queria, por último, comunicar à igreja que nesses 2 próximos domingos eu não estarei aqui. As 2 semanas, o pastor Léo vai ficar responsável aqui pelo púlpito, pela igreja. Está fazendo uma viagem, nós somos convidados para uma viagem na Coreia do Sul, uma conferência que vai ter lá, né, de 10 dias. Então nós vamos estar nesses 2 finais de semana nesses locais. As crianças podem se dirigir para o culto infantil, por favor. Melissa, juniores também. Bem, hoje é o encerramento do culto da família. Claro que esse tema, né, nós vamos continuar falando sobre ele, mas que Deus coloque no nosso coração os futuros temas que nós vamos aqui conversar com os irmãos, aquilo que a igreja precisa, aquilo que o reino de Deus está precisando para fortalecimento e para o crescimento, né? Nós vamos aproveitar esse momento agora com uma música, vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, sempre lembrando, né, que é uma palavra bíblica, a palavra de Deus, né? E isto é dado para que o Evangelho continue sendo pregado. Nós estamos agora encerramos no final de agosto agora a nossa campanha de missões estaduais. Nós precisamos ganhar esse Rio Grande do Sul para Cristo. A irmã Naide pela manhã estava falando que a necessidade do mundo, da África e de tantos outros países não é tão diferente como a do Rio Grande do Sul, não é? Os homens, se não ouvirem falar de Cristo, nós sabemos que estão perdidos. E a obra do Senhor precisa desse recurso para que possamos divulgar o Evangelho, né? Esses recursos que vocês colocam aqui, vocês nem imaginam para onde é que vão, né? Eles chegam na Ucrânia, chegam na Argentina, chegam no Piauí, no Rio Grande do Sul, né? E vidas estão sendo salvas por causa disso aí. Me recordo quando estávamos construindo o templo, uma determinada pessoa diz assim: pastor, esse tempo que vocês estão construindo, vocês estão recebendo alguma coisa do governo? É só daquele dinheirinho que é colocado? Eu falei: só. Mas Ele está construindo tudo. Deus faz isso, né? E nós não trocamos nada com Deus, mas nós sabemos que pela fidelidade dEle, Ele nos abençoou como tem nos abençoado, né? Abençoou. Quantos irmãos têm tantos testemunhos de que Deus tem cuidado
de cada um de nós, né? Então vamos fazê-lo com alegria no coração, né? Com certeza de que isso está sendo muito bem administrado, que nós temos zelo pelas coisas do Senhor e que estamos agradando Ele, porque Deus diz que a Bíblia diz, né, que Deus diz que Ele ama aquele que dá com alegria, não com tristeza no coração. Façamos assim. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Vamos nos colocar de pé, igreja, por mais um momento. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu
Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Bem alto, igreja. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Só a igreja. E usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me. Sonda-me, 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 Senhor. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, Senhor. Use a cada um de nós. Amém. Amém, Senhor. Obrigada. A igreja pode se sentar. Hoje a nossa mensagem é uma mensagem personalizada, então nós vamos pedir aos adolescentes que se dirijam para o salão anexo, os jovens, não precisa sair toda a igreja, os jovens que não são casados, é isso aí, ok? Vocês podem se dirigir, o pastor Léo vai dar uma palavra para vocês e o restante fica aqui comigo.
Tudo bem. Esperar fechar a porta lá dos fundos. Pode fechar a porta ali, por favor. O pastor Léo vai estar falando para os jovens o mesmo tema, só que uma perspectiva diferente, né? De acordo com a característica dos jovens e adolescentes. Mas nós passamos recentemente por um protesto que mexeu com o Brasil. A grande maioria da massa que percorria as ruas do Brasil, das capitais, das grandes cidades, era composta de jovens. Excetuando-se os baderneiros, nós vimos muito mais do que um simples protesto por causa do aumento da passagem dos ônibus lá em São Paulo, mas ali estava embutido um protesto contra a corrupção, contra a impunidade, contra a injustiça pela qual o nosso país tem passado. Vocês já repararam que geralmente há em nós um sentimento de que todos os políticos são corruptos? Há esse sentimento em nós, né? E que você não ouve elogios sobre pessoas que estão se sobressaindo em nossos parlamentos por causa da sua honestidade. E tampouco nós conhecemos muitas pessoas que nós podemos citar o nome de pessoas que estão lutando declaradamente contra a corrupção. Recentemente nós tivemos um caso de mensalão, no qual o juiz do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, deu seu parecer sobre a condenação de José Dirceu e de outras pessoas, né? E o que aconteceu? Logo em seguida que este homem fez isso, já se falava que ele deveria ser, ou que ele poderia ser, o presidente que o Brasil está necessitando, o presidente que o Brasil está precisando. Portanto, hoje há uma carência de pessoas honestas, pessoas justas, pessoas que sejam caridosas, sem interesses colaterais. Quem tem sido o ídolo do Brasil? Jogadores de futebol, artista de novela, cantor de música sertaneja, participantes do Big Brother e participantes da Fazenda, né? O que essas pessoas realmente colaboram para um país mais justo e íntegro? O que essas pessoas que são ídolos colaboram? O Brasil está necessitando urgentemente de pessoas referenciais, pessoas que sejam citadas, admiradas, copiadas, como pessoas de valores éticos, sociais, e pessoas principalmente que não se deixam corromper pelas diversas oportunidades que aparecem por aí. Eu creio que essas pessoas precisam começar das bases da sociedade, na família, nos relacionamentos, na igreja, e irem se projetando até as esferas mais altas. Estão precisando da base, da família. Eu gostaria que vocês assistissem um vídeo sobre a educação de uma menina.
Ok. Isso vai durar por um tempo ainda. Eu queria perguntar para você o seguinte, primeiro dizer, o que nós estamos vendo aí é o reflexo de toda uma educação na vida de uma criança. Com este tipo de educação, o que vai se desencadear na vida dessa criança? O que pode desencadear? Será que nós podemos culpar essa criança? Como é que a mãe deveria proceder num caso desse? Bom, num caso desse não, porque isso é reflexo, né? Mas como é que a mãe deveria proceder? É isso aí, né? Certo? Faltou isso. Eu sei que cada um tem uma forma de criar, nós vamos falar sobre isso, mas o meu filho já estava sentado assim, não podia levantar. Se levantasse a mão, então, a coisa era... Faltou desde o início. O que nós estamos vendo aí é o reflexo. Agora, então, o verdadeiro problema não está na criança. Está com os pais. Por muitos anos eu tenho acompanhado crianças aqui na escola bíblica, no culto infantil, em geral na igreja. E você percebe claramente as crianças que são criadas com limites, aquelas que são acompanhadas de perto pelos pais. Você percebe na atitude dela, no falar, né? Então, a coisa aqui está conosco, os adultos, e não com as crianças. Se nós mudarmos alguns aspectos, nós estaremos mudando aquilo que vai, as crianças que vão vir mais adiante, a juventude. Nós vamos começar a mudar a família. Nós vamos começar a mudar a igreja. Onde é que estão hoje os referenciais, vou usar aqui da igreja, até da família, né? Dos jovens que têm procurado os mais adultos para aconselhamento? Onde é que estão esses referenciais? Você tem sido procurado? Eu preciso do aconselhamento. Cadê as citações de pessoas como exemplo? Gente que sobe aqui, que fala, que comenta na classe, olha, eu tenho fulano como exemplo. Eu não tenho visto mais jovens e adolescentes procurando as pessoas mais velhas na igreja para um aconselhamento. Não tenho visto. Eu também não tenho visto as pessoas de mais idade buscando os mais jovens para uma ajuda. Será que entre nós é certo cada um viva por si? É certo isso? De forma nenhuma. Então vamos ver o que Deus nos fala nesse momento. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para Tito, mas quem era Tito? Quem era Tito? Tito não foi um personagem muito famoso. Se não fosse a carta, a epístola de Paulo a Tito, talvez muitas pessoas teriam até constatado que ele tivesse existido. O nome Tito nunca aparece no livro de Atos, quando Lucas escreve sobre as viagens de Paulo. Tito era provavelmente excepcional porque ele era gentio e andava com Paulo, que era judeu. Para você entender melhor, seria um americano e um árabe saindo para pregar o evangelho juntos. Ou quem sabe um judeu e um palestino. Mais ou menos isso. Nós podemos presumir que Tito foi um ministro de um homem de bom caráter, mesmo não havendo nenhuma pregação dele registrada e nenhum milagre que ele realizou. Ele foi uma pessoa que, para ele, se podiam confiar responsabilidades importantes, porque o apóstolo Paulo escreveu e enviou para a igreja em Corinto, para que ele pudesse preparar as ofertas daquela igreja, para que pudesse ser levada para os santos lá de Jerusalém, que estavam passando por necessidade. Nós podemos aprender muito com o caráter e o equilíbrio de Tito, quando nós lemos a carta que o apóstolo Paulo escreveu para ele.
Paulo deixou em Creta, na ilha de Creta, para que ele pudesse colocar as coisas em ordem e acertar as coisas que estavam fora de ordem na questão neotestamentária. Esse só podia ser um trabalho para um homem forte e um homem fiel. E foi dado a ele a responsabilidade de distinguir o caráter dos homens. Ele tinha que falar com os anciãos, ele tinha que ordenar os anciãos. Ele deveria selecionar homens capazes de liderar esse povo, porque o apóstolo Paulo mesmo disse que os cretenses eram homens mentirosos, pessoas imorais, glutões e preguiçosos. Está em Tito 1, de 10 a 13. Então foi dado a Tito essa tarefa penosa de trabalhar este povo. Ele deveria reprovar os pecados do povo e deveria preveni-los, deveria ensiná-los a que eles pudessem ser pessoas sãs na fé. E o apóstolo Paulo escreve assim para ele, Tito capítulo 2. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes, firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom. Para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os seus filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo o exemplo de boa conduta. Seja sincero, sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo, para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os servos obedeçam aos seus senhores e os agradem em tudo, que não sejam respondões, nem roubem os seus donos, pelo contrário, que eles se mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele continua escrevendo para ele, né? Foi ele que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine estas coisas, use de toda a sua autoridade para animar também, para repreender os ouvintes, e que ninguém despreze você. Este ensinamento está na palavra de Deus, e olha, esse ensinamento é pertinente aos dias de hoje. Este ensinamento que o apóstolo Paulo deixou para Tito, ele é pertinente à nossa igreja. Olha o que ele diz: ensine as coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes, e que ninguém despreze você. Sabe que está hoje muito difícil você repreender os filhos dos outros. Nós estamos vivendo uma época em que muitos não estão aceitando que seus filhos sejam corrigidos pelos outros. Sabe o que acontece com alguns pais? Se você repreender os filhos, por ele estar pegando as pedrinhas e atirando dentro do lago, ali onde estão os peixinhos, dentro do chafariz onde estão os peixinhos, sabe o que acontece? Sabe o que acontece se você chega para um casal e diz assim: olha, a sua filha está andando com uma roupa muito indecente, a roupa da sua filha está muito provocativa. Sabe o que você vai ouvir? Ou então assim, ó, o seu filho está com uma amizade
que não é muito boa. Você precisa tomar conhecimento das amizades do seu filho. Ou então assim, ó, você sabe que o seu filho está colocando bagaceirice no Face? Aliás, pais e mães, veja o Face dos seus filhos. Eu fico apavorado com aquilo. Parece que as pessoas estão perdendo o limite do que colocam ali. Crentes, palavrões, coisas chulas. Eu sei que uma vez eu falei, já falei várias vezes, mas falei com um casal e ele ficou bravo comigo, porque ele disse, olha, as coisas que seu filho está colocando no Face não são boas. Vai lá e olha isso. Né? Faça isso. Corrija seu filho. Então a coisa está muito difícil. Mas a palavra de Deus nos conduz para algo mais próprio para essa noite. E assim, ó, algo que é um desafio para todos nós, eu gostaria de desafiá-los nessa noite. Fazemos um pacto aqui. Versículo 3, 4, 5 diz assim: aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver, as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa, obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Ninguém é crente fazendo isso? Aqui está uma palavra para as mulheres. Mulheres mais velhas. As meninas da nossa igreja, da sua vizinhança, têm visto você como referência. Aquela mulher é uma referência, aquela mulher é um exemplo. Tem visto você dessa forma? Eu queria destacar 3 coisas aqui. Primeiro, sobre aquilo que falamos, não é? Aquilo que falamos. O texto diz que as mulheres, mas homens também, né, não sejam caluniadores. Geralmente, quando nós estamos ficando mais velhos, nós nos tornamos reclamadores. Reclamamos da saúde, reclamamos do tempo, e reclamamos muito da atitude dos mais jovens. Eu quero dizer o seguinte: nós precisamos compreender o tempo de hoje. O mundo mudou. O desafio para hoje é que possamos compreendê-los e ajudá-los nas dificuldades de hoje. Não adianta dizer, no meu tempo era assim. Não adianta dizer isso. No meu tempo se fazia assim. Não dá mais para voltar no tempo. E que o nosso tempo também tinha muita coisa errada e muita coisa chata. Não dá para voltar no tempo. Claro que aquilo que excede nós vamos, né? Mas o tempo mudou, as coisas são novas, é diferente. Daniel estava falando, cadê o Daniel? Daniel não está aí não, né? Daniel estava falando, pastor, só veio de terno pregar e tal, né? Tinha que botar uma camisa florida, cheia dessas palmeiras aqui e tal, né? Ele está certo. Eu falei, não, Daniel, estava um pouquinho fresquinho, eu gosto de usar gravata só porque, né? Está certo. Mas o tempo mudou, gente, é outro tempo. Não adianta ficar criticando os mais jovens, tem que ver aquilo que é certo, aquilo que não é certo, não é? Tentar corrigir o que é errado. Mas hoje em dia a gente diz assim, vem de boné na igreja, né? Vem de boné na igreja. Aí alguém diz assim uma vez, se você vai falar com o presidente da república, você não vai com boné. Só que eu vi uma turma lá de boné, dizendo, presidente, acabou, gente, isso não tem mais. Mas é hoje. E a questão não é apenas deixar de ser caluniador, como diz o texto, mas nós precisamos aprender a falar aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquele exemplo que dá vontade dos outros. Eu vou fazer isso porque funciona. Eu vou fazer isso porque funciona. Então nós precisamos saber sobre aquilo que nós estamos falando, porque a nossa palavra tem muito peso. Segundo lugar, precisamos ensinar o que é bom para os jovens. O que é bom? Bom é ensinar coisas boas. Boas são as coisas que dão ânimo, que dão resultado positivo para a nossa vida e para a vida deles. Aqueles que levam sucesso.
Bom é falar a verdade. Bom não é inventar meia verdade e chutar lá, como eu tenho visto pessoas que têm, né? A palavra de Deus está repleta de ensino, vamos aprendê-la para ensinar. Aconselhe também os mais jovens a serem prudentes. Meus irmãos, esse dia está dizendo para nós, vamos ser exemplos, mudar muita coisa que nós precisamos mudar, nós temos que mudar tanta coisa em nossa vida, sabe? Que as pessoas olhem, mas fazendo isso. E aqui, em terceiro lugar, que seja o exemplo. O versículo diz assim, você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta, seja sincero e sério quando estiver ensinando, ser um exemplo de boa conduta. Sabe que para você ser um exemplo de boa conduta, muitas vezes você não precisa falar, mas você precisa ser. E as pessoas vão perceber como você está sendo. Ser um exemplo de boa conduta, bom procedimento, de atitudes cristãs. Nesses dias de manifestação contra a corrupção, eu vi muitas pessoas que postaram tantas coisas no vídeo, no Face, dizendo assim, vocês ficam escrevendo no Face, mas vocês tinham que estar lá na rua, caminhando, né? Andando lá e tal. E uma dessas pessoas que postou isso, em seus negócios, na maioria dos seus negócios, ela não tira nota fiscal. Não tira nota fiscal. Como é que alguém pode sair desta forma, pode sair e andar pelas ruas para levantar placa contra a corrupção? Como? Ou mesmo aquele empregado que rouba o seu patrão nas horas de trabalho. Ou o patrão que sonega os direitos dos seus funcionários. Como é que eu vou levantar uma placa contra a corrupção? É só, a corrupção é onde eu estou, eu tenho possibilidade de ser corrupto. Se eu estou no governo, vou roubar lá. Se eu posso na minha empresa, né, sabe, eu não posso. Que exemplo nós precisamos ser? Nós poderemos mudar a nossa sociedade se nós conseguirmos mudar os nossos jovens. Conseguiremos mudar a nossa sociedade. E o apóstolo Paulo está dando aqui um conselho para Tito: ser exemplo. E esta é a mensagem para esta noite, ser exemplo. Eu quero que vocês assistam mais um vídeo. Muito bem. É dessa forma. Aquilo que nós fazemos, isto está enxertando a vida dos nossos jovens, das nossas crianças. Eu queria perguntar para você, você sabe o que você precisa mudar para você ser um exemplo para os mais jovens? Talvez você diga, nós temos tantos jovens aqui, eu sou jovem, né? Mas tem pessoas mais jovens do que você.
O que você precisa mudar para que você seja um exemplo para eles, né? Pense o que você precisa mudar para você ser admirado, para você ser desejado de ser imitado. Eu gostaria muito de ser parecido com Jesus. E isso não é utopia, porque Ele mesmo disse para eu ser parecido com Ele. Mas, quanto mais eu procurar ser parecido com Jesus, mais o perfeito homem eu serei. Aqui, enquanto eu estiver vivo, eu sempre estarei infinitamente distante da perfeição de Jesus, mas eu estou caminhando na direção certa. Como homem pecador, eu estou me tornando mais perfeito. Então, assim, meus irmãos, grandes pactos, grandes alianças, acordos, né, são feitos. O casamento é um acordo, o casamento é um pacto, o casamento é uma aliança. E se nós fizermos um pacto com Deus, de nós sermos exemplos para os mais jovens, a nossa sociedade vai melhorar. Precisamos ser mais exemplos. Por exemplo, no trânsito. Precisamos aprender a tolerar mais. Principalmente se nós andamos com os nossos filhos, sobrinhos, primos, no carro. Nós precisamos ser exemplo na palavra, no criticar, no machucar, no gritar. Nós vimos nesse último vídeo aqui, né, que os filhos vão gritar como nós gritamos. Nós precisamos ser exemplo na verdade. Nós prometemos aos nossos filhos, nós prometemos, eu e minha esposa, né, uma filha está aqui, a outra está ali, né, de que nós nunca mentiríamos para os nossos filhos. Não foi fácil. Quando que um deles era bem pequenininho, eu disse para ele, não tire água da torneira, tire do filtro, porque na torneira sai bichinho. E eu estava lá abrindo a torneira para tomar um copo com água. Ele disse, papai, o senhor disse, mas papai está errado, desculpe. Joguei fora a água. Nós precisamos, sabe, ser na verdade. Nós precisamos ser imitados em nossa honestidade, sermos honestos. Estava fazendo uma viagem com o Júlio estava me contando que ele estava na Caixa Econômica, né? Caixa Econômica lá, né? Tem muitos clientes e ele tirou uma fichinha lá, uma senha, né? Quando chegou uma pessoa e estava cansado de esperar e deu a ficha para ele, que ele ia passar na frente de muitas pessoas. Ele disse, não quero, não é justo. Eu cheguei depois de muitas pessoas aqui, não vou usar essa ficha. Sabe? Íntegros, honestos. Nós precisamos ser exemplo no tratar com as outras pessoas, ou seja, com a esposa, seja com o filho, precisamos ser exemplo. As pessoas precisam olhar e dizer assim, como eu gostaria de ser como aquela pessoa. Nós precisamos ser exemplos na igreja. Na igreja. Nós precisamos ser exemplos, sabe aonde? Agora eu vou pegar muitos homens. No devocional. Esse último vídeo que nós vimos aqui, nós vimos que os filhos faziam exatamente o que os pais e as mães estavam fazendo. Pais, os seus filhos têm visto você fazendo devocional? Tem visto você orando? Tem visto você meditando na palavra de Deus? Tem visto? Tem? Arnaldo está com um filho bem pequenininho, né, Arnaldo? Comece desde já, meu filho. Você já começou, aleluia. Come desde cedo, porque ele vai reparar desde cedo. Precisamos mudar esse mundo, gente. Porque se nós não começarmos a fazer alguma coisa para sermos exemplo, não adianta reclamar da corrupção. Não adianta reclamar da igreja, não adianta reclamar da educação. Porque tem que começar por nós. Paulo escrevendo então para Tito diz, Tito, seu exemplo. Eu gostaria que você pudesse agora fazer uma reflexão, uma meditação, o que eu preciso ser o exemplo para aquele que... Sabe, Jesus uma vez disse uma palavra tão pesada, que ele disse assim, ai daqueles que servem de escândalo
para um dos meus pequeninos, melhor seria se amarrasse uma pedra no seu pescoço e lançasse no fundo do mar. E às vezes o nosso mau exemplo é como aquilo que vai, aos pouquinhos, destruindo. Eu vejo que muitas pessoas às vezes reclamam da igreja, não dessa, de todas as igrejas, mas é culpada. Vamos fazer dessa igreja, vamos fazer da igreja de Jesus Cristo uma igreja assim, de homens e mulheres sérios, consagrados, honestos, que não barganham qualquer vantagem, destruindo o seu caráter, a sua dignidade. Isso vale mais do que qualquer coisa, sabe? Você vai perder o emprego, mas você tem que mentir para não perder o emprego. É Jesus que cuida do teu emprego. É Ele que cuida do teu emprego. É Ele que cuida da tua vida. Irmão, irmã, seu exemplo. Edifique as pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas que estão vindo, os mais jovens, edifique. Fale coisas boas, anime-os. Convide-os para ir à sua casa e conversar com eles. Procure-nos aqui. Eu sei que Deus vai fazer uma obra grande na vida dessa igreja, assim como Tito fez ali naquelas igrejas que ele foi enviado por apóstolo Paulo. Mas nós precisamos ser o exemplo. Não barganhe a sua vida devocional, não barganhe o seu relacionamento com Cristo por coisas que não valem nada. Nós temos visto pastores que têm perdido a glória de estarem pregando num púlpito por uma noitada com uma mulher aí. Nós temos visto pessoas que têm perdido a glória de estarem servindo ao Senhor por causa da desonestidade no seu trabalho. E principalmente para os nossos familiares. Eu quero encerrar esse culto, essa mensagem dessa noite, fazendo realmente um desafio a você. Todos nós erramos, caímos, mas a Bíblia diz assim, todos nós pecamos, isso aí, certo? Mas a Bíblia diz assim, lá em João, aquele que é gerado de Deus não vive praticando o mesmo pecado. Não vive. Caímos aqui, levantamos, caímos aqui, levantamos aquele. Então está na hora de nós fazermos assim um pacto com Deus. Deus, olha, a partir de hoje, me ajude. Eu quero ser honesto. Eu quero ter caráter, eu quero ter dignidade. Eu quero ser o exemplo para o meu filho, para a minha filha, para o meu sobrinho, para o meu neto. Amém? Amém. Leia mais, releia esse conselho que o apóstolo Paulo deu a Tito, O apóstolo Paulo também deu esse mesmo conselho a Timóteo. Eu acho que o pastor João está falando sobre lá o conselho que ele deu a Timóteo, para que nós possamos ser uma comunidade íntegra. E o texto diz duas vezes, aquele texto que nós lemos, duas vezes, que o que eles estavam fazendo, que os cretentes estavam fazendo, estavam envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. E nós não podemos fazer. Você é crente fazendo isso? Você é crente fazendo isso? E o que nós estamos vendo hoje é uma lama sendo jogada no Evangelho de Jesus Cristo por causa de homens corruptos, homens enganadores, Mas nós não somos como esse tipo de pessoa. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa reflexão na Tua Palavra, que ela tenha poder e autoridade para mexer em nosso coração, Senhor. Pai querido, nós queremos mudar a nossa família, queremos mudar a nossa nação, queremos mudar, Senhor Deus, aos que estão mais perto, Senhor. E tem que começar por nós. Eu não posso esperar que o irmão, que o outro faça, mas tem que ser por mim, Senhor. Ajuda-me, Pai, a ser honesto,
Ajude-me a agir certo, Senhor Deus. Ajude-me a ser o exemplo para os pequeninos. Ensina-me a tratar as pessoas com cortesia, Senhor Deus. Ensina-me a tratar as pessoas com respeito, Senhor. Ensina-me, Senhor Deus, a falar manso, que eu não grite, Senhor Deus, que eu não queira que a minha razão possa ser a razão certa, Senhor Deus. Ensina-me a respeitar os direitos dos outros, Senhor Deus. Ensina-me a ouvir com paciência, mesmo aquelas pessoas que estão falando coisas loucas, Senhor Deus. Mas coloque em meus lábios uma palavra de sabedoria vinda de Ti. Uma palavra que construa e edifica, Senhor Deus. E que esta igreja possa ser um farol. Que esta igreja possa ser o sal da terra. Que esta igreja possa ser a luz do mundo. A luz que vem de Ti, Senhor Deus. Não deixe que nós esqueçamos este conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, que é para nós hoje. Mas faça-nos homens respeitados e dignos. Homens que queiram buscar a semelhança de Teu Filho Jesus. E é em nome dEle que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Uma boa semana. Uma coisa é certa, você que ouviu essa mensagem, e você que está com vontade de fazer isso, sabe que você vai enfrentar uma tentação, e que Satanás vai colocar coisas diante de você, para que você faça justamente ao contrário. Ele vai fazer isso. Mas pense na palavra. Siga firme e seja vencedor. Amém. Deus abençoe.